Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. E você que acompanha sempre os nossos encontros já me viu certamente citar aqui uma frase de uma canção, né, que diz que o sol há de brilhar mais uma vez. Então, hoje, nesse final de tarde, resolvi aqui vir para um lugar mais claro para bater um papo com vocês, sem o meu apoio tradicional dos monitores que sempre ajudam a gente a ilustrar alguns assuntos aqui, mas a gente tem temas aqui que independem da gente trazer algumas imagens, né? Eu jogaria aqui algumas informações para você e você certamente vai se projetar para algumas situações, vai conseguir visualizar algumas realidades de uma situação totalmente diferente ou de um modo totalmente diferente que a gente fez durante tanto tempo, porque certamente quando vocês escrevem aqui para o nosso portal perguntando quando é que o Bolsonaro vai ser preso, eu não aguento mais olhar para a cara dessa gente. Gente, o pior já passou, por incrível que pareça. Nós estávamos aqui no ano passado em situações absolutamente temerárias, para dizer o mínimo. Então hoje a gente conseguiu virar uma página, temos um governo democrático e temos uma série de questões também para a gente enfrentar, assim que a gente conseguir remover de uma vez por todas o discurso insano das pautas do cotidiano. Isso está começando a acontecer. Ontem, na manifestação da Avenida Paulista, a gente pôde tirar vários ensinamentos e eles estão aí. Esse mundo paralelo, esse universo cão, o terraplanismo político, eles estão vendo que o discurso está perdendo cada vez mais credibilidade. As multidões que iam para as ruas dizer que eu autorizo, que ficavam ali acreditando nas frases dos mentirosos, dos covardes, dos falastrões, essa gente está começando a perceber que essa linha que foi adotada não está levando para lado nenhum. E que se elas começarem a observar assim com mais profundidade, elas vão ver que durante os 4 anos que essa gente esteve no poder, elas não tiveram nenhum tipo de melhoria material. Os filhos não tiveram escolas melhores, hospitais melhores, estradas melhores, empregos melhores. Muito pelo contrário. A vida foi levada aos trancos e barrancos. E com uma situação que agudizava mais ainda, né, tudo aquilo que a gente vivenciava, que eram tensões artificiais que eram jogadas. O medo que era implantado nessas pessoas, do medo da esquerda chegar ao poder, do progressismo chegar ao poder, o medo de demônios, de capetas, de esquerdas, de comunismos e de matanças e de coisas que tais. O envenenamento foi muito grande aqui no nosso país. Mas na medida que as pessoas vão vendo que aquelas profecias desses criminosos não se confirmaram, o demônio não está no nosso poder, no poder aqui no Brasil, o Brasil não virou comunista, está longe disso. Nós não viramos a Venezuela, não viramos Cuba, as famílias não foram atacadas, não teve ideologia de gênero colocada em escola alguma, igrejas não foram fechadas, então essas pessoas vão lentamente percebendo algumas situações, sobretudo aquelas que fazem parte do extrato da baixa renda aqui no nosso país, que começam a ver alguns ganhos, né, para suas vidas, para suas famílias, para suas condições materiais. Mas falta muita coisa. E hoje eu quero conversar com vocês já sobre situações aqui da nossa realidade, para tentar mostrar aqui para vocês que o momento da gente se estressar com a insanidade, isso já passou. A gente precisa combater essas criaturas. Mas agora o momento é completamente diferente. Bom, vou falar com vocês sobre algumas questões muito importantes depois do dia de ontem, algumas consequências, repercussões e sobre também essa realidade que a gente vai começar a dar mais atenção em espaços como o nosso portal. De uma maneira geral, todos os canais de esquerda, os canais progressistas ficaram muito amarrados, tentando sempre reagir, né, numa posição reativa à insanidade, porque isso deixava a gente absolutamente abismado como é que essas pessoas eram capazes de fazer aquilo que elas faziam e ainda ter uma figura na presidência da República que ajudava com que essas situações todas poluíssem, né, o debate público aqui no nosso país. Bom, então eu vou conversar com vocês sobre alguns fatos específicos de ontem, algumas consequências, o que a gente pode fazer e também algumas reflexões críticas que está havendo, inclusive dentro do partido, que é o maior partido de esquerda do nosso país e que tem o presidente da República, o presidente Lula, mas que tem pessoas dentro da própria instituição que estão levantando algumas questões críticas que nós aqui no nosso portal também
já levantamos algumas vezes, vamos ter que jogar mais situações ainda ao debate. Mas antes de mais nada, quero convidar você, que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Tá legal? Então, gente, eu estou vendo hoje nas redes sociais, nesse final de dia, esse universo paralelo que não se cansa. É um envenenamento tão grande, é uma espécie de autoenvenenamento. Eles acreditam nas suas próprias falácias, nas suas próprias farsas e falam com muita firmeza disso, né? Como eles sabem que a maior parte dos seus públicos são pessoas que não têm uma capacidade de reflexão crítica muito grande e, mais do que isso, né, se fecharam numa grande bolha de insanidade, de desinformação, então o que eles continuam a jogar, as pessoas vão acreditando. Então ninguém que foi ontem à Avenida Paulista pode desacreditar quando um Gustavo Gayer da vida chega hoje num programa de televisão lá em Goiânia e bota nas redes, né, que tinha quase 1 milhão de pessoas lá ontem na Avenida Paulista. Bom, se tinha tanta gente assim, então era para as instituições ficarem preocupadas. Todos nós aqui estaríamos preocupados, porque depois de tudo que aconteceu, ter 1 milhão de pessoas mobilizadas na Avenida Paulista para alguma coisa, enfim. Mas que coisa seria essa? Como eu disse para vocês, todos os propósitos são artificiais e fracassaram. Essa gente não está acostumada a lutar por igualdade, direitos humanos, direitos de minorias, por afirmações sociais, por protestos contra a entrega de setores da nossa pátria. Não, essa gente estava querendo quebrar instituições, criar modelos ditatoriais, calar os seus opositores, estigmatizar os seus opositores, e esses propósitos todos foram derrotados, eles foram por água abaixo. E nós todos, além das questões concretas que os governos têm e que a sociedade em alerta tem que criticar e combater, nós temos alguns tipos de enfrentamento aqui no Brasil que os progressistas precisam encarar, que é o combate a esses grandes partidos políticos que se apresentam como igrejas, que têm líderes, que são líderes políticos, que atuam politicamente, mas tem o biombo da religião que para dar algum tipo de garantia e, sobretudo, proteção e imunidade criminal. Porque qualquer tipo de agressão que se faça, né, reagindo aos crimes que essas criaturas praticam, eles digam, olha, mas eu tenho proteção religiosa, eu tenho liberdade de opinião, a Constituição garante o direito de exercer a sua fé, os seus, enfim. Mas eles usam isso para fins inescrupulosos. Eles não usam a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, para algum tipo de combate a favor do povo. Muito pelo contrário. As bancadas todas que formam esses grandes partidos travestidos, melhor dizendo, camuflados, né, de religiões ou de agremiações religiosas, eles sempre votam contra o povo brasileiro. Como eles votaram durante a discussão da reforma da Previdência? Votaram a favor de suprimir direitos dos trabalhadores, das pessoas mais fragilizadas. Como é que eles votam quando se discute a perda de direitos trabalhistas? Eles votam sempre com os grandes empresários, o grande capital. Então é uma coisa muito esquizofrênica que, se a gente não tiver coragem para enfrentar, eles vão continuar nessa zona cinzenta, sempre com o biombo de que são pessoas enviadas de Deus, que são profetas, que são pessoas de boa fé, que querem o melhor, quando na verdade eles estão fazendo o pior para o povo de uma maneira geral. Bom, e o que tem a ver o governo Lula no meio dessa história toda? Tem a ver, gente, porque as questões que nos afligem começam a incomodar também quadros muito importantes de dentro do próprio partido. E o problema não é só um problema partidário, é um problema de todos nós da sociedade. Me refiro especificamente, gente, a uma entrevista que eu vou colocar o link para vocês, uma matéria, né, do Guilherme Amado. Acho que dá para pegar aqui, ó, deixa eu ver. Guilherme Amado, ele colocou aqui essa matéria aqui, ó. Né? Tá meio embaçado, mas enfim. José Dirceu faz críticas ao governo, ao PT, e prevê tranco da direita. Enfim, o debate crítico, gente, ele é muito salutar, né? Porque ele ajuda a gente a corrigir rotas, né?
Eu tenho conversado aqui com vocês de como há uma falta de comunicação do governo Lula. E a falta de comunicação não é para fazer publicidade, é para levar politização. Comunicação é politizadora. Por que os juros do Banco Central é fixado daquela forma? O que se pode fazer? Se isso não for rompido, se isso não for modificado, o que vai acontecer com o nosso país? Quanto tempo a gente vai ficar nessa situação? Então são situações muito importantes. E ele coloca aqui: hoje o PT é o partido de maior apoio popular, de melhor imagem, mas o partido não é nem 10% do que deveria ser. Nós temos um problema sério no PT e na esquerda, disse Disseu. Nosso governo tem problemas de governabilidade, organização, de avaliação de cada ministério, avaliou. Mais à frente ele disse: eu não sei qual é o problema. Tem medo de militância, do debate, da discussão, da mobilização da militância? Perguntou. Onde se discute isso? Ou não é para discutir e fazer de conta que está tudo bem? Ou não se pode discutir mais? Às vezes fico com a sensação de que você começa a discutir um pouco e fica inconveniente, indesejável, completou. Aqui no nosso portal, muitas vezes, né, quando a gente faz algum tipo de apontamento crítico, né, muitas pessoas falam: olha, não é hora de falar disso, você prejudica o governo, você acaba dando munição para a direita. Gente, nós não estamos num momento onde o debate está apenas no campo da racionalidade. Nós estamos numa guerra contra pessoas insanas, criminosos, inescrupulosos, falsos líderes que se utilizam da religião para fazer proselitismo político. E isso exige de todos nós uma firmeza, né? Uma coragem para enfrentar essas questões, colocar bem aberto, porque são dessas formas, ou é dessa forma, né, que a gente ajuda a politizar a sociedade de uma maneira geral. É isso que eu faço aqui no nosso portal todos os dias com vocês, né? Gente, hoje eu vou ficando por aqui. O papo foi só para dar as primeiras falas de que nós vamos começar aqui a analisar criticamente uma série de situações do nosso país, do governo atual, e sem esquecer de combater essa gente tão criminosa, né, que esteve no poder aqui no nosso país, mas ainda bem estão aí no rumo da papuda e da colmeia. Fico por aqui, um grande abraço, tchau!